O vídeo de hoje é um publi editorial. Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre o Saída Bangu, do autor Guilherme Trucco. Gente, que livro divertidíssimo, maluco pra caramba, mas muito legal. Presta atenção nesse livro. Esse aqui não é o primeiro livro publicado pelo autor, e esse aqui é um lançamento desse ano, então caso você esteja vendo este vídeo no futuro, estamos falando do ano de 2019, saiu pelo selo Off Flip, e ele tem ali então um subtítulo que diz o seguinte, olha só, Saída Bangu, uma autoficção. Mas veja bem, este livro não é exatamente uma autoficção do próprio autor, veja bem. Como você pode ver aqui na capa do livro, este é um livro sobre futebol, certo? E eu confesso que eu levei um certo tempo para entender direitinho o que é ali a Saída Bangu. Ele até explica aqui no meio do livro, mas enfim. Pelo que eu entendi, e veja bem, eu não sou lá uma pessoa muito entendida de futebol, tá, gente? Então fiquem à vontade para me corrigir aí nos comentários, certo? Mas pelo que eu entendi, a Saída Bangu seria quando você tá ali num treino ou num jogo que não seja oficial, existe a possibilidade de você começar a jogar, enfim, continuar ali uma jogada esquisita, talvez. De qualquer forma, a questão aqui é que você dá continuidade ao jogo de forma desorganizada, sem seguir as regras ali, porque pelo que eu entendo também, para começar o jogo, você precisa ter a bola ali no meio do campo. Então a Saída Bangu seria quando você faz a coisa mais ou menos ali de qualquer jeito e vai embora, porque enfim, o jogo não vale nada. É só um treino. Bem, foi isso que eu entendi. Caso eu esteja errada, fiquem à vontade aí pra me corrigir, certo? Mas então, como boa paulistana que só sabe andar de metrô, eu achei que isso aqui tivesse a ver com a saída de uma estação de metrô, enfim, Saída Bangu. É isso, eu usei muito pouco metrô no Rio de Janeiro, no ano em que eu morei lá, mas tudo bem. Enfim, voltando aqui ao livro, este é um livro que não é nada linear, então a impressão que dá quando você começa a ler, né, o Saída Bangu, é a de que você está lendo ali um livro de contos, mas que de alguma forma aqueles contos estão interligados, porque alguns personagens vão aparecer aqui mais de uma vez, e aí você se dá conta de que existe uma linha narrativa ligando todas essas histórias. Existem algumas marcações de tempo, então você tem algumas cartas que são enviadas em 1981, você tem a Copa do Mundo de 82 acontecendo dali a pouco, então conforme a leitura vai avançando, você vai se posicionando, então e vai entendendo o que é presente, passado e futuro aqui nessa história. Mas não é só a narrativa que é toda entrecortada e esquisitona e leva um tempo para você se acostumar. Algumas dessas histórias são extremamente surrealistas. Mas o engraçado é que tudo tem um pé no chão e tudo tem também um pé na história. Então aquela Copa do Mundo de 82, por exemplo, realmente existiu. Eu sou do finalzinho de 81, mas enfim, sendo brasileira e assistindo a televisão, querendo ou não, você fica sabendo que a Copa de 82 deu muito errado, apesar de um timaço que o Brasil tinha, né? Foi uma Copa do Mundo meio esquisita, parece que tem um pessoal aí que ainda não engoliu aquela Copa até hoje. E esse livro vai tratar um pouco dessa questão, mas veja bem. Uma das personagens principais aqui dessa história, aliás, talvez ela seja a personagem principal, é a Geni, que na verdade era Dina. A Dina é então uma estrangeira que vem para o Brasil. Ela tá ali num ônibus, no comecinho do livro, né? Ela tá ali num ônibus de excursão indo para uma cidade chamada Solidão. É um ônibus de excursão a uma romaria, e quando ela desce desse ônibus, ela decide então mudar de identidade. Então ela passa a ser conhecida como Geni. Para sobreviver na cidade de Solidão, ela decide ser então uma Kenga. Veja só você. Então logo no comecinho desse livro, nós já temos a Geni fazendo ali sua primeira falsificação, que é a falsificação de sua própria identidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque Geni vai falsificar diversas coisas, vai se aprimorando, e ela vai ser então conhecida como uma falsificadora profissional de quadros. Ora, e o que é que isso tem a ver com futebol? Veja bem, Geni mais pra frente será contratada para falsificar o futebol brasileiro durante a Copa de 82. Eu avisei pra vocês que era um livro maluco. É maluco, mas ele faz todo sentido. É só se acostumar aqui com a história e com a forma como ela é contada. Mas então, vamos voltar. Dentre muitas outras coisas que acontecem aqui neste livro, que tem menos de 100 páginas, o que o autor faz é associar literatura ao futebol. Inclusive lá no finalzinho do livro, depois que a história já terminou e tudo mais, nós temos ali
uma listinha de autores, e aqui em cima o autor disse o seguinte, olha só. O escrete de autores abaixo foi falsificado em algum momento deste livro. E aí ele cita todos os nomes aqui, olha só. Chico Buarque, Lima Barreto, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Jorge Amado, Manuel de Barros, Carlos Drummond de Andrade, Campos de Carvalho, Guimarães Rosa, Nelson Rodrigues e Euclides da Cunha. Então, de alguma forma, todos esses autores aparecem falsificados aqui dentro deste livro. E eu vou dar um exemplo para vocês. Bem, ali na cidade de Solidão, que é para onde Dona Geni está indo, enfim, aquela moça que falsifica primeiro a sua própria identidade, se torna falsificadora e falsificadora profissional de quadros. Naquela mesma cidade vive também o doutor professor Bacamarte, que seria ali, para quem já leu o Alienista do Machado de Assis, bem, ele é o alienista, certo? Mas ele aparece aqui então como esse doutor muito importante ali na cidade de Solidão. E é ele quem um belo dia vai ficar muito intrigado com essa expressão saída Bangu. Ele não sabe o que significa, mas ele sabe que tem a ver com futebol, enfim. Até que um belo dia ele descobre o que significa essa expressão. E ele descobre também que essa expressão surgiu lá no time de futebol de Bangu, que é inclusive conhecido como o primeiro time de futebol a contratar um jogador negro. E isso inclusive deu um problemaço na época. Os demais times da Liga Carioca queriam impedir isso de todas as formas, e o que o Bangu faz? Se retira do campeonato daquele ano. Dr. Bacamarte ouve essa história, fica muito intrigado com esse esporte e ele vai então se perguntar: afinal de contas, quão profundo pode ser um esporte? E não é só um jogo, como todos os outros. E a partir dessa reflexão ele decide fundar um time de futebol ali mesmo em Solidão. Esse time, criado então pelo Dr. Bacamarte, né, que vai pensar daquele jeito, né? Não deve ser tão difícil assim treinar um monte de gente para correr atrás de uma bola, parece tudo muito simples, enfim. Esse time acaba chamando bastante a atenção dos americanos, que vão fazer ali uma parceria com o Dr. Bacamarte e vão inclusive contratar Geni para falsificar o futebol brasileiro, meio que usando aquele time ali como cobaias, enfim. Essa é a trama principal da história, certo? Mas enquanto isso, você também vai ler aqui nesse livro diversos fatos inusitados da história do futebol. E é tudo tratado com muito bom humor. Gente, sério, que livro engraçado! Eu vou destacar para vocês aqui o capítulo 9, em que você tem ali uma entrevista do jogador Sócrates para uma televisão italiana, se eu não me engano. E você tem ali um intérprete também, ajudando ali naquela entrevista. Então você tem ali, por exemplo, a pergunta do repórter, né? Quantos cigarros você fuma por dia? Sócrates responde: nunca parei para contar, provavelmente uns 15. E aí o intérprete vai dizer isso pro entrevistador, né? Fumo apenas durante as férias, nunca durante a temporada. Aí tem a outra pergunta: é verdade que você bebe cerveja todos os dias? Sócrates responde, ó: sim, e agora vou beber vinho italiano também. Mas a intérprete vai passar isso aqui: não, apenas uma taça bem cheia de vinho por dia que faz bem à saúde. Então você tem ali a todo momento a intérprete consertando aquilo que Sócrates está dizendo para o entrevistador. E essa conversa vai ficando cada vez mais confusa. Gente, que capítulo engraçado. E o pior é que me disseram que parece que isso meio que aconteceu com Sócrates. Essa história do intérprete tentando consertar as falas dele. Então, o que o autor faz é isso. Ele pega alguns fatos da história do futebol e faz aqui uma interpretação mais divertida da coisa toda e encaixa nessa história dele, que no fim das contas acaba sendo uma grande homenagem ao futebol. Você aí que está me assistindo pode até discordar, mas eu te garanto que qualquer conhecido seu que ame futebol vai confirmar que realmente futebol é paixão, é traço formador de caráter, é também traço afirmador de identidade. Não é qualquer coisa, com futebol não se brinque. E olha que eu passei anos e anos da minha vida pensando exatamente ali como o professor Bacamarte aqui da história, né? Mas como assim? É só um jogo. E hoje em dia eu sou casada, né? Com um flamenguista roxo, né? Então, aos pouquinhos a gente vai aprendendo, não é mesmo? Então, mesmo para uma pessoa como eu, que pouco sei sobre futebol, compreendo a importância do futebol para o nosso país. E eu gostei pra caramba da leitura desse livro. Antes desse livro eu só tinha lido também alguns textos do Nelson Rodrigues, né, sobre futebol também. Ele era cronista
Aliás, o irmão dele, né, o Mário Rodrigues, dá nome ao Maracanã. Não sei se vocês sabem, também escrevia pra caramba sobre futebol aí nos jornais do Rio de Janeiro. E o Nelson Rodrigues também aparece aqui no escrete de autores falsificados pelo Guilherme Truco, aqui nesse livro também. Muito bacana, gente, que livro divertido, recomendo fortemente. Vou deixar todos os links lá embaixo na descrição desse vídeo, para onde vocês podem encontrar o livro e também o autor nas redes sociais, certo? Vou ficando por aqui, vejo vocês nos próximos vídeos do canal, um beijo grande e até mais.